Paz, queridos, boa noite. Estamos aqui no nosso culto dominical online nesse tempo de pandemia. Desde já sejam todos bem-vindos. Espero sinceramente que o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra dele. Obrigado, Everton, por esse tempo abençoado de louvor na presença do Senhor. Amém? Então, o trabalho da Polícia Militar, isso é um agravante ou atenua? E o Senhor esteja abençoando esse tempo na presença dele. Aguardando só um pouquinho para que todos possam conectar. Para que possamos então iniciar nossa reflexão na palavra do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Everton. Deus abençoe. Virgínia, bem-vinda. Vamos orar então. Tatiana, bem-vinda. Estou vendo aí Ana Rosa, bem-vinda. Vamos orar e entregar esse tempo de reflexão nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar as nossas vidas, nossa família, nas tuas mãos, no teu altar, e te pedir que o Senhor esteja nesse momento falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas que na tua força é possível superar, vencer, para que a tua vontade prevaleça na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa comunidade, a Paróquia das Missões, abençoe cada um que está participando dessa live, os que irão assistir posteriormente. Esteja, Senhor, nos fortalecendo, nos ajudando a viver a tua vontade e a superar os desafios diários. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo, Luciano. Irmã Socorro. Estou vendo aí Clebson, Anderson. Olha aí. Um monte de gente boa. Graças a Deus. Amém. Eu gostaria de ler o nosso salmo de reflexão de hoje. É um salmo bastante conhecido de todos. Eu vou comentar sobre ele na mensagem. É o Salmo 23. Salmo 23. Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. E a palavra que eu gostaria de refletir com vocês hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Amém? Maécia, Shirley, olha aí, todo mundo por aí. 1 Reis, capítulo 20, versículos 28. Diz a palavra do Senhor: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei
nas tuas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre os altos e baixos da vida, os montes e vales da vida. E todos enfrentamos situações de montes num determinado momento e em outro enfrentamos situações de vales. Todos passamos por momentos bons, maravilhosos e passamos por momentos difíceis. A vida de todos nós parece que é como um passeio numa montanha russa. Num momento a gente está lá em cima, no outro a gente vai lá para baixo. E isso é normal, faz parte da vida. Todos sem exceção enfrentam situações semelhantes no decorrer da sua vida. Os próprios apóstolos enfrentaram também. Tiveram momentos de muita alegria e momentos em que eles estavam tristes. Momentos em que eles estavam animados e momentos em que eles estavam cansados. Momentos em que eles se consideraram cheios de fé e momentos em que Jesus os criticou, dizendo que a fé deles era muito pequena e que eles estavam agindo de uma forma como alguém que não tinha fé. Eu estava refletindo essa semana sobre isso, que a nossa vida é cheia de altos e baixos. É muito raro quando andamos muito tempo nivelados. Nós sempre iremos passar por situações das mais diversas possíveis e essas situações inevitavelmente mexem com nossas emoções e muitas vezes com a nossa fé, com o nosso ânimo. Eu estava vendo um testemunho certa vez no YouTube de uma moça que afirma, depois de ter tentado suicídio, ela estava internada no hospital e ela disse que entrou um médico na sala dela e perguntou: como é que você está? Ela disse: muito triste. Aí ele disse assim: por que você fez isso? E ela então respondeu: porque eu não vejo sentido para a minha vida. A minha vida não tem sentido, eu não estou feliz com a vida que eu tenho, eu não quero mais viver. E então o médico respondeu assim para ela: olha, tá vendo isso aqui? E apontou para aquele equipamento que mede os batimentos cardíacos. E ele disse então para ela: isso aqui, você sabe o que é isso? Ela disse: sei, é os batimentos do meu coração. Ele disse para ela: não, isso aqui é o resumo da vida. E aquele equipamento tem uma telinha que mostra a linha do batimento cardíaco, que vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, o tempo todo. E ele então disse para ela: no momento a gente está em cima, no outro momento a gente está embaixo. E a vida é cheia de altos e baixos. Quando esses altos e baixos param, você morre. Se não tem altos e baixos, não tem vida. A vida é cheia de altos e baixos. E então ele passou uma mensagem de encorajamento para ela
e disse que ela deveria continuar vivendo, porque a vida é assim, né? E que ela amasse a vida. Ele então saiu do quarto, entrou uma enfermeira e ela perguntou para a enfermeira o nome do médico que havia entrado no quarto dela, e a enfermeira disse: não, ninguém entrou no seu quarto. E ela então falou assim: como não? Um médico entrou agora há pouco, todo vestido de branco, estava conversando comigo aqui. A enfermeira disse: minha filha, eu estou aqui a tarde inteira aqui no corredor, na frente da porta do seu quarto, e ninguém entrou no seu quarto. E ela entendeu então que ela tinha sido visitada, muito provavelmente por um anjo, para passar essa mensagem para ela. E de fato, não sei se essa mensagem é verdadeira, mas a vida é assim, cheia de altos e baixos, e a Bíblia retrata isso de uma forma falando sobre os montes e os vales. E o que é que significa o monte? Aqui nesse texto de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, o povo de Israel estava lutando contra os sírios, e eles ganharam a luta, a guerra contra os sírios, e essa guerra foi travada em cima de um monte. E os sírios então disseram assim: olha, os deuses deles, falaram até assim, os deuses deles são os deuses dos montes. Quero ver como é que eles vão vencer essa guerra no plano ou no vale. Não vão vencer. Só que essa mensagem chegou ao rei de Israel, que era o rei Acabe, e então um homem de Deus disse: os sírios estão dizendo que o nosso Deus é o Deus só dos montes, mas na verdade o nosso Deus é Deus tanto dos montes como dos vales. Ele está conosco nos montes e está conosco nos vales. E de fato houve uma segunda batalha, e eles então, diz aqui o versículo 29, que eles feriram os sírios em 100.000 homens de pé, e eles venceram essa batalha. Essa batalha não foi nos montes, foi numa planície. Aqui no texto falando, foi numa planície, mas de fato o que o texto está dizendo é que o nosso Deus é o Deus tanto dos montes como dos vales. Eu queria só iniciar essa reflexão nos trazendo a reflexão das características de um monte e as características de um vale. O monte é uma saliência geológica, e o vale é uma depressão geológica, né? Então, o monte, você se cansa para subir nele. Então, quem está lá em cima tem vantagem sobre quem está embaixo. Em termos de uma guerra, quem está em cima do monte está numa situação privilegiada. Quem está em cima do monte tem uma visão mais ampla, consegue enxergar longe, muito longe, e se preparar para alguma batalha que possa haver. Quem está em cima do monte, podemos entender que os montes eram também usados como um lugar para a pessoa buscar Deus, comunhão com Deus. Moisés muitas vezes subiu ao monte para ouvir a voz de Deus. E a gente entende que monte é uma situação privilegiada. Seria comparado a uma situação de sucesso, uma situação de honra, uma situação de alegria, uma situação de saúde, uma situação de prosperidade, uma situação em que está tudo bem. Se você está em cima do monte, é porque você tem saúde, tem energia, você subiu o monte. Você está numa situação privilegiada sobre os inimigos. Nada vai te pegar de surpresa. E, portanto, a espiritualidade do monte
são aqueles momentos em que vivemos, em que nós sorrimos muito mais do que choramos. Nós praticamente não choramos, não há motivos para chorar. Há motivos para sorrir, porque vai tudo bem. E nós estamos cheios de força para prevalecer contra os inimigos. Então, todos nós vivemos momentos de montes, momentos em que nos achamos mais próximos de Deus, momentos em que achamos que a nossa fé está mais fortalecida, momentos em que há prosperidade financeira, nada falta, a saúde, nossa família está bem, as coisas estão caminhando como nós esperávamos. Esses são os momentos de monte. Mas há também momentos que enfrentamos na vida que são comparados a momentos de vale. O vale é uma depressão geológica. É popularmente conhecido como um buraco. O vale é um grande buraco. É um local mais baixo. Se houver uma inundação, o vale ele é o primeiro lugar a ser alagado e inundado. Então não é um lugar bom para se construir uma casa. O vale nas cidades antigas eram usados como lixões. As pessoas colocavam lixo lá nos vales, que era um tipo de buraco próximo. No vale você não tem visão. A sua visão está completamente limitada. A única coisa que as pessoas que estão dentro de um vale conseguem ver é o próprio vale ou até no máximo a borda dele. E o vale, ele nos deixa vulneráveis. São os momentos que nós nos sentimos vulneráveis aos ataques do inimigo, porque o inimigo pode estar bem próximo e nós não sabemos. Se nós estamos no vale, nós não sabemos, porque nós não conseguimos enxergar nada além da borda do vale, além daquilo que está muito perto de nós. São momentos em que nós enfrentamos tristezas, que nós enfrentamos ansiedade, preocupações. São momentos de tensão, momentos em que falta a nossa fé. E parece que o nosso Deus não é grande, não é todo poderoso, não é um Deus do impossível, não é o Deus do milagre. Parece que Deus se torna bem pequenininho e os problemas ficam grandes e parecem querer nos esmagar. Momentos de vale são momentos de crise financeira, de crise familiar, momentos em que as coisas estão desarrumadas, momentos em que nós enfrentamos de aflição, de tribulação. São momentos difíceis em que nós nos sentimos quase que abandonados, nos sentimos vulneráveis, desprotegidos. São momentos difíceis. E a Bíblia fala em vários textos sobre vales. Como também fala sobre montes. Ô pastor, isso só tem vale e monte? Não, tem a planície também. A planície também faz parte da vida. Mas nós passamos por vales e por montes, e enquanto estamos entre um e outro, a gente está numa planície. Mas geralmente a vida é assim, cheia de altos e baixos. Um dia você acorda animado, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de força, de vontade para enfrentar as dificuldades, os desafios, crendo que vencerá todos eles. No outro dia você não quer nem acordar, porque não está animado, não está alegre, está triste, se sentindo meio sem fé, achando que não consegue, que não vai dar, que as coisas estão difíceis demais, que não vai conseguir vencer e que os problemas parecem nos esmagar.
Se você é assim como eu, bem-vindo, você é um ser humano. Nós somos seres humanos. Não tem ninguém super-herói. Não tem ninguém que seja forte o tempo todo. Não tem ninguém que fique alegre o tempo todo. Não tem ninguém que tenha muita fé, esteja cheio de fé o tempo todo. Ninguém. Isso faz parte da vida. O ruim e a doença, aí realmente é patológico, é quando a gente finge ser o que a gente na verdade não é. Porque queremos manter uma imagem de super crente, né? Como eu dizia antigamente, super crente ativar, como se isso existisse, mas não existe. Não existe super crente, não existe super-herói da fé. Todos somos seres humanos, todos enfrentamos altos e baixos, todos nós passamos por momentos em que estamos muito animados e outros momentos em que não estamos tão animados assim. São os momentos de montes e de vales. E isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida humana. Amém? Aqui nesse texto de 1 Reis capítulo 20, Deus provou, através do homem de Deus que conversou com o rei Acabe, ele disse: eu sou Deus dos montes e dos vales. Em outras palavras, Ele está conosco nos montes, Ele também está conosco nos vales. Ele está conosco nos momentos bons, de saúde, de prosperidade, de alegria, de festa, de realizações, que a nossa família está bem, tudo caminhando como esperamos. Ele está conosco também nos momentos mais difíceis, em que passamos pelos vales, como diz o Salmo 23, pelos vales da sombra da morte. Agora, se você me perguntar, eu posso lhe falar: pastor, é mais seguro estar no monte ou no vale para a nossa espiritualidade? Eu posso te responder. Se você me perguntar: o senhor quer estar no monte ou no vale? Eu vou dizer: eu quero estar no monte. O monte é uma situação maravilhosa, mas o monte oferece um perigo invisível. É que quando a gente está no monte e permanece no monte muito tempo, a gente corre o risco de esfriar na nossa fé. Porque parece que Deus é um acessório. Parece que a gente não precisa dele. Porque está tudo tão bem. Está tudo indo tão bem. Financeiramente, na minha família, nos projetos de vida, na saúde. Está tudo caminhando maravilhosamente bem. Nas realizações, sonhos. E muitas vezes a prosperidade é um perigo, porque o dinheiro facilita muito a vida, é claro, quem não gosta, mas dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra perdão, dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra a verdadeira alegria que vem do Senhor. Não compra. E muitas vezes, quando tudo que nós queremos e gostamos nos cerca e a gente se acha realizado, nós corremos o risco de esfriar espiritualmente. O monte, ele oferece um risco para a gente. Que risco é esse? É da gente achar que não precisa de Deus, que está tudo indo tão bem que a gente não tem nem mais motivo de oração. É como se fosse assim: aqui é o paraíso é aqui na terra, a gente não vai querer nem sair da terra mais, a gente vai se apegar a essa terra de uma forma
que vai parecer que o céu é aqui. Não é. Nunca vai ser. O vale, apesar de ser uma situação difícil, mas o vale, ele nos dá a consciência das nossas limitações, de que esse mundo é passageiro, de que esse mundo jaz no maligno, que nesse mundo nós iremos passar por sofrimentos, por lágrimas, mas irá chegar o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O vale dá para a gente a consciência de que somos carentes de Deus e da presença dele, que somos dependentes de Deus. É como se fosse assim, no vale, parece que as coisas não vão nada bem, a gente não tem em quem se segurar, só sobrou Deus. Só sobrou Deus. Não tem mais nada que a gente segurar, não tem mais nada que nos socorra, que nos ajude, que nos satisfaça. São os momentos de vale em que nós tomamos a consciência de que precisamos buscar Deus, precisamos estar mais perto dele, precisamos derramar nossa alma, nosso coração na presença dele, para que ele possa nos fortalecer, para que ele possa nos guiar, nos orientar. Nós não confiamos em nós mesmos nos momentos de vale. Nos momentos de monte, nós corremos o risco de nos tornarmos autoconfiantes e a gente se achar forte, se achar cheio de fé. Aí é onde está o grande perigo, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Nos momentos de monte somos tentados à soberba, somos tentados à arrogância, somos tentados ao orgulho, nos achamos melhores que os outros, somos tentados a isso. Nos momentos de vale, nos sentimos humilhados, muitas vezes esmagados pelos problemas, e só nos resta uma opção: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só nos resta uma opção: se agarrar com Deus, buscar a Deus, porque é Ele o único que pode nos socorrer, que pode nos dirigir, nos fortalecer, para que possamos viver a vontade dEle, seja no monte ou seja no vale, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, queridos, no monte é um lugar de exaltação, vale é lugar de humilhação. Monte, e muitas vezes é lugar de vitória, e vale de derrota. E nós todos passamos por desertos na vida, todos enfrentamos momentos de monte e momentos de vales, e temos alguns exemplos na palavra do Senhor que fala sobre monte. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, fala sobre o monte como lugar de adoração. O Senhor apareceu a Abraão e disse, versículo 6, a tua semente darei a esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que ele aparecera. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, armou a sua tenda, e tendo Betel, ocidente, Ai do oriente,
edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No monte, Abraão adorou a Deus. É muito bom quando estamos no monte e continuamos humildes, e continuamos adorando a Deus, e continuamos nos rendendo à vontade do Senhor, e continuamos confiando somente em Deus e não em nós mesmos. Quem permanece no monte com o espírito de adorador, com o espírito humilde, e continua buscando ao Senhor, eu creio que passará muito mais tempo no monte, porque o monte não está fazendo mal a essa pessoa. O monte começa a fazer mal quando a gente se vê lá em cima e olha todo mundo lá embaixo e começa a achar que somos maiores, que somos melhores, que somos mais espirituais, que as coisas estão dando certo na nossa vida porque a gente merece e os outros não são merecedores. O monte também na Bíblia foi tratado como um lugar de provisão. Em Gênesis 22 é o momento em que Abraão sobe no monte com o seu filho Isaque para oferecê-lo em holocausto. E naquele momento Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque naquele holocausto. E então aquele carneiro foi sacrificado em adoração a Deus no lugar do Isaque, filho de Abraão. E a Bíblia diz que desse momento em diante, esse monte passou a se chamar o Monte do Senhor Proverá. Ou seja, o monte da provisão, o monte do Deus que provê as nossas necessidades. E Abraão adorou a Deus naquele monte e Deus proveu o que era necessário para ele naquele momento. Quem adora a Deus no monte receberá a provisão de Deus no monte. Deus se preocupa com a minha vida e com a sua, com aquilo que nós temos pensado, com aquilo que nós temos passado, e Ele prometeu na palavra dele que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Creia nisso. O monte também é um lugar de mudança de vida. Muitas vezes Deus nos leva para o monte para nos fazer perceber que nós precisamos estar cada vez mais agarrados nele e não confiar nas circunstâncias do monte, mas confiar somente nele. Aquela mensagem de que muitos falam que quem não vem pelo amor, vem pela dor, é verdade em muitos casos, mas em outros não. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que Deus toca e a pessoa muda de vida e não precisa passar como se chama, o fundo do poço, não precisa chegar no fundo do poço para encontrar Jesus, para mudar de vida. Tem gente que se desperta para Deus nos melhores momentos da vida. E assim foi. Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, e tinha também o sacerdote Midian, e ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe, e apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Após Moisés ter passado 40 anos da sua vida no Egito, sendo respeitado como príncipe e herdeiro do trono de Faraó, tendo ele matado um egípcio, fugiu e foi se refugiar no deserto de Midian, aonde se casou e trabalhava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. E em Midian, Moisés passou mais 40 longos anos da sua vida. Foram 40 anos na casa de Faraó e depois 40 anos em Midian. E ele já tinha perdido toda a sua esperança do sonho que ele tinha de ver o seu povo livre da escravidão do Egito. Esse sonho havia se perdido, mas nas suas indas e vindas no deserto de Midian, ele teve um dia que foi especial na sua vida, quando ele levou o rebanho além do deserto, ao extremo. Ele teve essa visão no Monte Horebe, que mudou a sua vida para sempre. Deus falou com Moisés através de uma sarça. Uma sarça é como se fosse um arbusto ardente que ardia no fogo e não se consumia. Deus mudou a vida de Moisés a partir daquela visão em cima daquele monte. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto da aflição, da provação, até chegarmos no monte. E nesse monte nos encontramos com Deus. Muita gente encontra Deus no monte, nos montes da vida. E se você está nesse momento passando por um deserto da provação, creia que Deus irá ter um encontro com você muito em breve. Talvez esse encontro não seja nem no deserto, seja no monte. Deus pode levar você para o monte e ter um encontro com você no monte. Não desfaleça, não desista. Continue firme, persevere, porque esse deserto vai passar, essa tribulação vai passar, e Deus vai lhe levar para o monte, e possivelmente ter um encontro com você nesse monte, se assim for a vontade dEle, e a sua vida vai mudar. Ninguém que se encontra com Deus permanece o mesmo. Quando a gente se encontra com Deus, Ele nos muda. Ele muda a nossa vida. E o vale? O vale é um lugar de solidão, de aflição, mas também é um lugar de ficar só. É um lugar de comunhão. E depois de passarmos pelo vale, muitas vezes Deus nos conduz ao monte. Depois de passar pelo monte, muitas vezes Deus nos conduz ao vale, porque tanto o monte como o vale são pedagógicos, são terapêuticos. E Deus parece que tem um momento certo para cada coisa na nossa vida. Quando estamos no vale, muitas vezes é um momento que estamos sem força, sem recurso, mas sabemos que Deus nunca nos deixa só. Ele nos fortalece. Ele é o nosso amigo fiel,
que está conosco em todos os momentos. A Bíblia fala sobre o vale de Baca. E o vale de Baca significa vale de lágrimas, vale de aflição. No Salmo 84, versículos 5 a 7, diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão vindo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vale de Baca significa um vale de lágrimas, um vale de aflição. E o próprio Jesus falou sobre isso, que nós iríamos passar por aflições, por lágrimas, por situações difíceis na vida, não estamos isentos. Ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na nossa vida vai sempre haver um momento em que estamos passando por vales, momentos de angústia, de tribulação, de decepção, de traição, de enfermidade, de crise financeira, crise familiar. É impossível não passar por vales. Nesse momento de pandemia, muitos de nós estamos no meio de vales. Momentos em que nos achamos meio fracos, meio tristes, às vezes pouco sem fé, e não tenha vergonha de admitir isso não. O que nós não podemos ser é hipócritas, usar máscaras e fingir que está tudo bem quando não está, e dar sorriso quando está com vontade de chorar, para passar uma imagem do que não é verdadeiro, de alguém que na verdade não é você, mas é uma falsa imagem sua, para tentar convencer as pessoas que você é um super crente, um super cristão, que na verdade ninguém é. E como está escrito, né? O qual, passando pelo vale, isso significa dizer que na Bíblia fala que a gente passa pelo vale, mas o vale não é lugar de morar, é um lugar que a gente passa, é um momento. É como se fosse uma tempestade que vem e vai embora. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da escassez vem a fartura. Depois da noite triste vem um dia feliz, alegre. Depois da luta vem a vitória. Depois da morte vem a ressurreição. Não haveria domingo de Páscoa se não houvesse uma sexta-feira triste, cheia de sangue, de muito sofrimento. O domingo de Páscoa é um momento de grande alegria, da vitória da vida sobre a morte. É preciso passar pelo vale para se chegar no monte. E os momentos de vale são os momentos em que nós não confiamos em nós mesmos e nós temos consciência das nossas fraquezas, das nossas limitações e nos agarramos a Deus, porque nos momentos de vale só Deus mesmo. A Bíblia também fala sobre o vale da sombra da morte, que seria um vale da escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é a experiência de Davi sobre vale? Davi era um homem que enfrentou muitos vales na vida, e ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu venha enfrentar uma situação dificílima, eu não vou temer. Por isso eu digo para você, nessa noite, não tenha
medo. O medo é normal, é comum do ser humano. Por que que a Bíblia diz? Inúmeras vezes, há quem diga que é 366 vezes que a Bíblia diz: não tenha medo. É uma vez para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. Por quê? Porque nós tememos. Se o ser humano não estivesse sujeito a temer, a ficar com medo em situações adversas, não precisava Deus dizer para a gente: não tenha medo. Mas Ele diz o tempo todo: não tenha medo, não tenha medo. Isso quer dizer: confie em mim, descanse em mim, espere em mim, o Senhor nos diz. Por isso que Davi diz: eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. São nesses momentos em que a presença de Deus está bem pertinho da gente. São os momentos de vale. São os momentos de dores, de lágrimas, de decepções, frustrações, de enfermidades, de crises. São os momentos que Deus está bem pertinho da gente, que a gente se sente fraco, a gente se sente meio sem fé, meio triste, meio desanimado. São esses momentos que Deus está bem pertinho da gente, são esses momentos em que nós buscamos mais a Deus. Por isso que lá no livro de Jó, diz um texto que eu encontro muita luz nele. Ele diz: por causa das muitas opressões, os homens clamam. E faz uma relação direta ao clamor. Clamor não é oração. O clamor é uma oração carregada de emoção. A oração simplesmente, ela não é carregada de emoção. Se eu disser assim: eu fiz uma oração, é bem diferente de eu dizer assim: eu clamei, eu estou clamando. O clamor é uma oração carregada de emoção, por alguma causa que está nos fazendo, nos causando aflições, preocupações, ansiedades, quem sabe medo. E lá no livro de Jó, ele diz: por causa das muitas opressões, os homens clamam. Parece que só há clamor quando há uma dificuldade grande. E muitas vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que possamos clamar, para que possamos buscá-lo com mais intensidade. E lá no livro de Jó também diz: foi para a minha paz que tive grande aflição. São nesses momentos de vale, o vale da sombra da morte, que nós clamamos a Deus, que nós buscamos a Deus intensamente. São os momentos em que eu creio que nós podemos sentir a presença de Deus de uma forma muito mais real, muito mais perceptível, mais concreta, até mesmo do que nos momentos de monte. Às vezes temos que passar por vales da escuridão. Um dia adverso, tudo fica escuro, a situação parece irreversível, a noite que parece que não tem fim, a enfermidade que chega para nos abater, nos assombrar, e pensamos que não vamos conseguir vencer. Procuramos em meio à escuridão uma luz no fim do túnel e às vezes não conseguimos encontrar. O vale da escuridão vai passar. Não existe vale da escuridão em que a luz do Senhor não esteja bem do nosso lado. O vale pode ser escuro, mas o Senhor, que é a luz, está bem pertinho de nós. Creia nisso, e essa luz irá brilhar cada vez mais forte, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo ânimo, trazendo segurança de que tudo isso vai passar e nós iremos vencer
esses desafios e obstáculos da vida. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por fim, irmãos e irmãs, a Bíblia fala sobre o vale da comunhão. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Deus falou com Ezequiel: levanta-te e vai para onde? Para o monte? Eu acho que Ezequiel estava querendo ir para o monte. Muitas vezes queremos ir para o monte, mas Deus chamou Ezequiel para o vale. Deus disse: levanta e vai para o vale, assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo muitas vezes nos leva para o deserto, porque temos algumas lições preciosas que precisamos aprender, e vamos aprender essas lições nos desertos da vida. Assim como Deus falou com Ezequiel: levanta-te e vai para o vale, ali eu falarei contigo. E diz que a glória do Senhor estava nesse vale, estava ali, a glória de Deus, e ele caiu com o rosto em terra, pelo poder da glória de Deus, da presença de Deus. Ele diz que o Espírito Santo entrou nele, e Deus falou com ele nesse vale. Muitas vezes Deus quer falar conosco, irmãos, mas a gente está no monte tão distraído com tantas coisas, e Deus tem que levar a gente para o vale para a gente dar atenção a Ele. Porque parece que nos momentos de monte tem tantas coisas que nos distraem, que a gente não dá atenção a Deus. Parece que a gente não busca mais. E Deus muitas vezes nos leva para os vales da vida, para os desertos da vida, porque Ele quer ter uma conversa particular conosco. Ele quer nos encontrar atentos à voz dEle, não só com a nossa boca em silêncio, mas também com a nossa alma em silêncio. Ele quer ter uma conversa com a gente, uma comunhão de pai para filho. Ele quer nos revelar a sua glória, assim como Ele falou com Ezequiel e disse: levanta e vai para o vale, e ali eu falarei contigo. Ele também muitas vezes nos conduz aos vales porque quer falar conosco, porque quer ter um encontro especial conosco. Momentos cheios da graça de Deus, cheios da presença de Deus. É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, levanta, sai da tua zona de conforto e desce até o vale, porque é lá que eu quero falar contigo. E depois de descermos ao vale e Deus falar conosco, Ele não vai deixar a gente no vale muito tempo. Os vales são momentos da vida, fazem parte. Ele não vai deixar que fiquemos no vale muito tempo. O vale não é lugar de se morar.
Ele vai nos tirar do vale. Quem sabe para um monte mais na frente, ou para as planícies. Como nós iniciamos essa mensagem falando sobre uma jovem que deu um testemunho no YouTube, em que ela afirma que um homem vestido de branco entrou no quarto dela, no hospital, depois dela ter tentado suicídio, e ele mostrou para ela a maquininha dos batimentos cardíacos, perguntou a ela: o que é isso? Ela disse: é os batimentos cardíacos. Ele disse: não, isso é o resumo da vida. A vida é assim. Às vezes você está lá em cima, você está lá embaixo. Ela é assim, cheia de altos e baixos. E se parar, a gente morre. Faz parte da vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça a passarmos pelos altos e baixos. E às vezes achamos que os momentos baixos são os piores, mas eu diria que os momentos altos são os mais perigosos para a nossa alma, porque quanto mais baixo estamos, mais humildes somos, mais conscientes da nossa dependência em Deus, mais buscamos fervorosamente a Deus, não só buscamos, clamamos. E nos momentos altos corremos o risco de achar que não precisamos de Deus, de nos acharmos melhores que os outros e se apegar a esse mundo e às coisas desse mundo e esquecer que nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos à glória eterna. Nós somos de Deus e iremos voltar para Ele, de onde saímos. Que o Senhor nos ajude a perseverar. Que o Senhor nos ajude a encarar os momentos da vida e tentar aprender com todos eles, sem deixar escapar das nossas mãos o nosso alvo, que é Cristo, que é o próprio Jesus. Como o próprio Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Nós só precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que o Senhor nos abençoe grandemente, nos dê uma semana maravilhosa, conscientes de que para termos saúde espiritual e saúde emocional, precisamos estar cientes que não somos super-heróis, não somos blindados para as circunstâncias da vida. Somos seres humanos, passamos por altos e baixos, às vezes meio sem fé, meio desanimado, meio triste, mas faz parte, é parte da vida. Outros momentos a gente vai estar de outro jeito, mas sempre agarrados no Senhor, buscando ao Senhor, sem máscaras, sem querer mostrar para ninguém algo que não é verdade. Não existe super-herói da fé. Todos passamos por altos e baixos. E o nosso Deus não é só Deus de monte. Ele não tem encontro com a gente só lá no monte. Ele tem encontro com a gente no vale também. Ele é o Deus dos montes e dos vales. Ele é o Deus que está conosco nos momentos melhores da nossa vida
de alegria, de exaltação, de honra, de saúde, de sucesso, de prosperidade. Ele é o Deus que está conosco nos momentos de lágrimas, de decepção, de frustração, de angústia, de aflição, de dor, de escassez, de traição. Ele está conosco nos vales também. E vai nos ajudar a passar pelos montes sem perder o foco e continuar firme no caminho dele com o coração humilde e quebrantado. E vai nos ajudar a passar pelos vales sem perder a fé, sem desistir, crendo que ele nos ajudará a vencer todos os vales da vida. Que o Senhor te fortaleça, te dê uma semana muito abençoada, cheia da graça dele, e que a cada dia ele te faça viver uma espiritualidade sadia, sem máscaras, que você possa louvar ele em todo o tempo, nos momentos de monte e nos momentos de vale, nos momentos de sorrisos e nos momentos de lágrimas. Que ele seja o seu alvo. E eu creio que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, irá prevalecer na nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Passamos por altos e baixos, mas vamos chegar na glória. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Como diz o nosso arcebispo, nem que seja aos empurrões. Vamos chegar lá. E vamos dar as mãos cada vez mais. Estar juntos, sendo solidários uns com os outros, para que o Senhor nos ajude a sermos igreja de fato. Não só na teoria, mas na prática. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque nós não devemos nem precisamos usar máscaras. Passamos por altos e baixos, passamos por momentos de alegria e de tristezas, passamos por momentos de fartura e de escassez, passamos por momentos de prosperidade e momentos de crise, de saúde e de enfermidade. A vida humana é assim, cheia de altos e baixos. E o Senhor é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. O Senhor quer ter um encontro conosco nos montes. O Senhor quer que nos montes não venhamos a ficar soberbos, orgulhosos, vaidosos, autoconfiantes. O Senhor quer que nos montes continuemos humildes, te buscando, não confiando nas coisas desse mundo, naquilo que o dinheiro pode comprar, mas confiando no Senhor, porque as coisas mais importantes dessa vida o dinheiro não pode comprar. E o Senhor também muitas vezes nos conduz a vales, momentos em que nos vemos tristes, preocupados, ansiosos, temerosos, mas momentos em que te buscamos, nos humilhamos na tua presença, momentos em que somos conscientes das nossas limitações, das nossas fraquezas e o quanto precisamos do Senhor. Nos ajuda, Pai, não só a permanecer no teu caminho nos montes, mas também nos vales. Não nos deixa desistir, não nos deixa perder a fé, nos fortalece, nos ajuda nesse tempo difícil,
Porque o Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não devemos temer mal nenhum, porque Tu estás conosco, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Abençoa cada um nessa noite e nos dá uma semana ricamente abençoada, na Tua força, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Gostaria de avisar para os irmãos que nesse tempo de pandemia estamos recebendo nossos dízimos e ofertas dos irmãos através de transferência bancária no Banco Itaú. Nós informamos na página do Instagram, do Facebook, no grupo do WhatsApp, e nós contamos com a generosidade e o compromisso dos irmãos, os que podem. A Bíblia recomenda que nós devemos entregar 10% daquilo que recebemos para a manutenção da obra do Senhor. A gente vive com 90% e 10% a gente entrega para que não falte o sustento da obra do Senhor. E isso não é uma troca, não é dar para receber mais de volta. Não, é por gratidão, é por aquilo que já recebemos. Estamos agradecendo, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. E como forma de te agradecer, eu quero contribuir para que a tua obra seja suprida. Também é uma expressão de gratidão, de compromisso. Nós estamos assumindo um compromisso, dizendo para o Senhor: Senhor, conta comigo, no que depender de mim, nada vai faltar na tua obra. E cada um fazendo a sua parte, com certeza a obra do Senhor será suprida. Continuamos tendo compromissos nesse período de pandemia a serem supridos, e contamos com a generosidade e o compromisso de cada um dos irmãos. Não importa o valor, se é de R$5, R$10, 20, seja que valor você puder. Deus não está se importando com o tamanho do valor, mas com a generosidade e o compromisso do seu coração. Amém? Eu sempre lembro da oferta da viúva pobre, que Jesus fez questão de exaltar. Estavam ali pessoas ricas, pessoas importantes, e aquela viúva depositou uma moedinha, que seria hoje equivalente a 50 centavos. E Jesus pegou aquela moedinha e disse: essa viúva deu mais que todos vocês, falando da generosidade dela, porque ela deu algo que valia muito para ela, porque ela não tinha nada. Jesus não mede o valor daquilo que a gente dá pelo número que está na cédula. Ele mede a generosidade do nosso coração. Amém? Que possamos continuar contribuindo com a obra do Senhor, para que quando a gente retorne aos nossos cultos presenciais, estejamos com as nossas contas em dia. E aqueles que estão enfrentando dificuldades da nossa paróquia, se você tem algum vizinho, amigo, familiar que está enfrentando dificuldades na área de alimentação, está faltando comida, nos avise, por favor. Nós conseguimos doações já, compramos 15 cestas básicas, recebemos mais doações e nós vamos comprar provavelmente mais 8 cestas básicas além dessas 15. Então já temos recursos para isso, foram doados especificamente com esse propósito, e nós precisamos agora distribuir essas cestas básicas que foram arrecadadas, e que o Senhor continue abençoando e tocando os corações de muitos que têm contribuído com essa campanha das cestas básicas, que tem abençoado muitas vidas nesse período difícil. Amém? E continuemos orando pelos nossos governantes, por esse tempo difícil que estamos passando, para que o Senhor esteja dirigindo eles da melhor forma possível para o bem de toda a sociedade. E também para que o Senhor esteja consolando e abraçando aqueles que perderam seus entes queridos
nesse tempo de pandemia. Deus abençoe todos nós, grande abraço, paz, tenham uma semana abençoada, obrigado pela companhia, pela presença de vocês, uma alegria participar com vocês nesse tempo de reflexão, mesmo estando um pouco distantes, né, fisicamente, mas eu sinto a presença de vocês e recebam o meu abraço de coração, né, que o Senhor esteja nos abençoando ricamente. Amém? Próximo sábado tem mulheres de oração, isso, e também os homens com propósito, está sendo toda segunda-feira e toda quinta-feira, né, às 7 horas da manhã, e os mulheres de oração é às 16h30, e na próxima quarta-feira tem o nosso culto carismático, né, e eu estarei novamente trazendo uma palavra, e eu creio que Deus falará ao seu coração através da palavra dele e do Espírito Santo dele. Amém? E a mensagem também às crianças, né, do Ministério Infantil, que foi gravada pela minha esposa, também está disponível lá na página do Facebook da paróquia. Deus abençoe, abraço grande, paz.